Olá, está começando mais um Bom Dia Entrevistas e hoje eu recebo aqui no estúdio Douglas Sense, ele é coordenador geral da FETRAF, que a semana que vem, então, haverá o 4º Congresso da Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul, 4º Congresso da FETRAF, e vai reunir diversas autoridades. Seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, é uma satisfação poder estar novamente aqui no Bom Dia, um espaço que sempre acolhe a agricultura familiar, protagonista do Anuário Brasileiro da Agricultura Familiar, leva a marca de Erechim, da região e da agricultura familiar para o Brasil todo, e estar aqui falando do Congresso para nós também é uma satisfação. Agora me conta como é que vai funcionar, quais temas vão trazer, o que tem na programação do Congresso. O Congresso é um momento em que a agricultura do Rio Grande do Sul, a agricultura familiar, que é uma categoria que tem destaque não só no Estado, mas a nível nacional também, pelo que produz, pelo que representa, a geração de emprego, de renda, participação no PIB do Rio Grande do Sul e do Brasil, se encontra para discutir o contexto em que essa agricultura está inserida, as dificuldades que a gente tem encontrado, especialmente no último período, e a gente vem de um contexto de grandes efeitos das mudanças climáticas, seja as enchentes, como a gente tem vivenciado, mas também as estiagens que trouxeram uma descapitalização para o agricultor. A gente está vivendo um processo de concentração das terras, da produção, da redução do número de agricultores. Isso tudo também impacta na economia, especialmente na nossa economia regional aqui do Alto Uruguai, que tem como um dos pilares centrais o tema da agricultura familiar. E essa discussão toda, ela vai embasar a discussão do Congresso, que trata o olhar da categoria, mas que não está isolada, dentro de um contexto maior das mudanças climáticas, das questões econômicas, das transformações que o mundo tem vivenciado, olhando também as tendências, como que deve se portar esse contexto no próximo período e quais as alternativas que a agricultura tem para sobreviver diante desse contexto. Nós vamos ter também dentro do Congresso a celebração dos 10 anos da Federação Estadual, que é um momento também de olhar para a construção da federação, que ela nasce de um processo maior a partir da federação no sul do Brasil, que foi a FETRAF Sul, também antes, os departamentos rurais da CUT, a região toda que tem uma trajetória de mais de 40 anos de organização da agricultura familiar nessa perspectiva. Então, celebrar os 10 anos também significa celebrar essa história mais longa e também vai eleger a federação que tem a missão de representar e estar à frente da categoria aqui no Rio Grande do Sul. Essa é um pouco da programação, do contexto que a gente tem do Congresso aqui em Erechim, pela primeira vez nesses 10 anos de federação estadual. Nós já tivemos um congresso da FETRAF Sul em 2010, aqui em Erechim, e agora, cerca de 14 anos depois, o Congresso da Federação Estadual. Daí. Fazendo, então, esse congresso faz parte, então, desses 10 anos da FETRAF. O que balanço o senhor tira desses 10 anos de atuação da federação? É impossível falar só dos 10 anos, Como eu mencionei, a nossa história ela vem de outras etapas de organização, de um processo geral de organização dos agricultores familiares, que não construiu só a federação, mas também um conjunto de entidades na perspectiva de organizar e representar a categoria, como as cooperativas de produção, as cooperativas de crédito, E esses 10 anos foram anos muito turbulentos no Brasil e especialmente para a agricultura familiar, desde o contexto político, da alternância de governos que têm compreensão diferente sobre o papel e a importância da agricultura familiar, ao contexto climático, que impõe uma realidade também econômica bastante difícil, e a federação ela se coloca junto nesse contexto, à medida em que a federação tem que representar a categoria, e diferente do trabalhador urbano, onde o sindicato tem o patrão como um meio de relação, a gente tem, enquanto federação e sindicato, a relação com o Estado, com o governo federal, o governo estadual, os municípios e a sociedade, numa perspectiva de buscar política pública, legislação, programas que possam auxiliar a categoria, a valorização da própria categoria, numa perspectiva também de comércio, porque a instituição, por exemplo, em Erechim, do conjunto das feiras, da relação do agricultor
com o consumidor também é importante para nós manter as características, né, de produção, a nossa cultura, tudo isso faz parte do trabalho da federação, né, que se envolve para garantir que tudo isso aconteça. Então, esses 10 anos foram de muito trabalho, em algumas medidas para a gente conseguir avançar em novas políticas públicas, programas, em outras para garantir a manutenção daquilo já conquistado, como foi, por exemplo, na reforma da Previdência, lá em 2017, depois 2019, onde a gente conseguiu manter o direito do agricultor, especialmente das mulheres, por exemplo, de se aposentar aos 55 anos, né? Foi uma tarefa importante que marcou muito nessa trajetória recente, né? E que acho que merece destaque. E projetando o futuro, qual que é a prioridade da federação diante dessas políticas públicas? Então, nós temos a compreensão de que o mundo tem um conjunto de transformações que estão acontecendo e essas mudanças vão impactar e têm impactado na agricultura familiar. O processo de concentração da produção das terras faz com que excluam a parte dos agricultores. Uma boa parte dos agricultores já está, né, com uma idade mais avançada, é uma categoria que tem avançado em idade, né, tem envelhecido. Temos dificuldade de criar oportunidade e as condições de permanência para os jovens. Então, esses são grandes desafios que a gente precisa superar. À medida que tem um modelo produtivo também que tem dificuldade de permitir que a agricultura familiar possa permanecer no campo, né? Um modelo que tem um custo de produção alto, uma alta utilização de produtos químicos, né? E que tem expulsado muitos agricultores do campo. Então, construir um modelo mais sustentável, que também é uma exigência comercial do planeta, né? É um desafio para a agricultura familiar. Então, o Congresso também vai apontar esses rumos, esses caminhos, né? E eu diria que, né, não tem um lugar melhor para fazer isso a não ser Erechim, a região do Alto Uruguai, né, que tem toda uma trajetória de organização, que tem uma participação muito forte da agricultura familiar na construção dessas políticas públicas para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, né? Então, um momento também decisivo, a gente entende que o Congresso ele é fundamental e acontece num momento muito importante da história, onde a gente vai apontar novos rumos, né, de construção, que reflete na economia regional, na dinâmica dos nossos pequenos municípios, especialmente, mas também Erechim, que é um polo comercial importante, né? Então, o futuro da agricultura familiar dialoga com o futuro da região do Alto Uruguai, né? E por isso que também o esforço que o Bom Dia faz aqui de levar esse contexto, né, para a sociedade, ele é importante, porque todos precisam construir esse nosso futuro junto. Muito bem, então o 4º Congresso da Agricultura Familiar será semana que vem, dia 5 e 6 de junho, serão 2 dias de muita atividade, muita palestra, muito conhecimento. E Douglas, então fica o convite aí para você fazer para os agricultores. Então, quem, né, não poderá acompanhar presencialmente também, pode acompanhar pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, né, o nosso congresso que vai ser aqui no Parque da CIE, em Erechim, nos dias 5 e 6, haverá momentos importantes de debate, né, de construção do futuro da agricultura familiar. Quem chegar lá, o acesso é gratuito? Como é que vai funcionar? Sim, embora, né, há uma pré-inscrição, né, ainda é possível, em algum momento, se inscrever no horário, no início do dia 5 lá, né, fazer inscrição como observador daí do Congresso, né, há vagas limitadas, né, e é necessário que as pessoas procurem os sindicatos antes para fazer também a inscrição, na medida do possível, seria o ideal. Perfeito. Douglas, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, né, a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no Bom Dia, né, de estar com vocês, que tem também esse tema da agricultura familiar como um tema muito caro, né, e poder conversar com todos vocês. Muito bem, então, esse foi mais uma edição do Bom Dia Entrevistas. Até mais.